Olá pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo para compartilhar com vocês algumas angústias e reflexões a respeito do caso horrendo, bárbaro, envolvendo o João Alberto, um homem negro que foi brutalmente espancado no supermercado Carrefour, aqui em Porto Alegre, inclusive um supermercado que eu já frequentei várias vezes, conheço bem o local. É uma situação assim absurda, mas que precisa ser bem debatida, porque eu acredito que está sendo levado como um instrumento de narrativa e de guerra política por alguns grupos de maneira muito desonesta. Por isso eu queria começar, em primeiro lugar, estabelecendo aqui algumas premissas. Já deve ter gente, talvez, assistindo esse vídeo, dizendo, um branco falando sobre um caso de racismo. Depois eu vou entrar nessa questão. Mas, em primeiro lugar, eu queria deixar claro que a gente precisa acabar, logo no nascedouro, com essa visão absolutamente autoritária de lugar de fala, de dizer que um branco não pode falar sobre racismo, um homem não pode falar sobre machismo, um heterossexual não pode falar sobre homofobia. As pessoas têm o direito de falar sobre o que elas bem entenderem. E, claro, as pessoas que ouvem devem ter também o senso crítico de absorver aquilo que é falado, a partir também da experiência de quem fala, da vivência de quem fala, mas não simplesmente julgando o que é falado por quem fala, mas sim pelo conteúdo do que é efetivamente falado, né? Porque na prática, quem faz isso, quem julga a qualidade de um argumento, por exemplo, pelo fato de uma pessoa ser homem ou ser mulher, ou ser negra ou ser branca, tá incorrendo num coletivismo muito bárbaro, né? Que precisa ser derrubado e derrotado também. Então, mas eu queria também começar estabelecendo uma premissa aqui que eu acredito que deva ser basilar. Eu acho absolutamente equivocadas visões como a exposta pelo presidente, o vice-presidente, aliás, Hamilton Mourão, que disse, quando perguntado sobre o caso, disse que não, no Brasil não existe racismo, que é uma grande bobagem. É óbvio que existe racismo no Brasil, é óbvio que o racismo precisa ser repudiado. O racismo é a forma mais baixa e abjeta de coletivismo, porque ele acredita valor a uma pessoa por algo absolutamente insignificante, como a cor da pele dessa pessoa, né, que denota a origem étnica mais recente, né? Lembrando que, enfim, 50 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, todos efetivamente viemos da África, né? Alguns há menos tempo e alguns há mais tempo. Então, o racismo é uma ideia absolutamente bárbara e sem comprovação, sem qualquer lastro científico e que precisa ser derrubada e derrotada. Mas não é por meio também da interdição do debate. É por meio da informação, é por meio da educação das pessoas. E acredito que é isso que vem acontecendo no Brasil e no mundo nos últimos tempos. A sociedade brasileira hoje, sem sombra de dúvidas, é muito menos racista do que era algumas décadas atrás, nos tempos dos meus pais ou dos meus avós. E acho que isso é uma conquista civilizatória da nossa sociedade que merece ser reconhecida. Mas é óbvio que o racismo não foi abolido ainda no Brasil. Ainda existem pessoas racistas. O racismo é uma chaga histórica que persiste e que machuca e que avilta a todos que acreditam na dignidade do ser humano. E precisa ser combatida no dia a dia, é óbvio, e assim superada. O que não quer dizer também que o Brasil seja um país racista. Inclusive, eu bati um papo interessantíssimo recentemente com o professor Paulo Cruz, para o meu podcast. Quem ainda não segue o meu podcast, dá uma olhadinha lá no seu agregador de podcast favorito, procura lá para o podcast Fábio Osterman. E o episódio mais recente eu conversei com o Paulo Cruz, que é um professor, filósofo negro, e que tem um curso cujo título é justamente O Brasil é um País Racista, em que ele elabora um pouco mais sobre isso, né? E ele concorda, ele traz essa afirmação de que não, o Brasil não é um país racista, não é um país institucional ou estruturalmente racista. Depois a gente vai entrar nessa questão também. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo depois sobre como superar o racismo de forma mais efetiva e como
melhorar o nível de inclusão da população negra no Brasil, que está sobre-representada dentre a população pobre. Isso também é algo que a gente precisa reconhecer e que seguramente deve ser endereçado por meio de políticas públicas. Aí, claro, entra todo um debate se deve ser por políticas públicas indutivas ou políticas públicas que removam barreiras, políticas públicas, por exemplo, que enfoquem mais em construir oportunidades de acesso a uma melhor educação, a saneamento básico, a regularização fundiária, que são problemas que afetam a população mais pobre no Brasil e, como eu disse, desproporcionalmente mais os negros do que os brancos no Brasil. Outro ponto relevante que acho que precisa ser posto aqui inicialmente sobre o fato específico que a gente está discutindo é que a reação e a atitude dos seguranças foi absolutamente desproporcional, inaceitável, revoltante, criminosa. Foi claramente um homicídio qualificado. As cenas são horrendas, são cenas fortes, que eu espero que nunca mais se repitam com ninguém, que não aconteça com a família de ninguém, enfim, são cenas horrendas, ninguém merece passar por aquilo, tá? Então eu imagino e eu espero que os culpados sejam punidos exemplarmente por esse crime bárbaro e horrendo. Eu até imagino que talvez a defesa dos seguranças venha querer alegar legítima defesa, mas papo furado. Obviamente não foi legítima defesa, porque o conceito de legítima defesa pressupõe o uso moderado dos meios necessários para repelir uma eventual injusta agressão. Eu não vou nem entrar nesse debate, porque como a gente não tem acesso a relatos mais claros do que aconteceu lá, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Então a gente está muito no terreno da especulação. Foi um crime bárbaro que claramente denotou total descontrole e despreparo dos seguranças, que é algo absolutamente incompatível com a função que eles ocupam. Eles não são membros de um esquadrão da morte, ou pelo menos espero que não sejam, eles são seguranças de um estabelecimento comercial, de um supermercado, frequentado por gente das mais diversas. Então o pressuposto básico dessa função é que a pessoa tenha mínimas condições de lidar com a raiva e lidar com seus impulsos, Então, é totalmente legítimo, inclusive, que além das ações penais contra essas pessoas, que sejam movidas também ações civis contra os envolvidos, sejam as pessoas físicas ou as pessoas jurídicas envolvidas, Um fato também que tem sido trazido aí por muita gente para tentar, inclusive, desqualificar o fato, que eu acho ruim, lamentável, é o fato de o João Alberto ter uma ficha corrida extensa, Realmente tinha, era uma pessoa que tinha envolvimento com violência doméstica, porte ilegal de arma, etc. Enfim, e também ele ter dado soco no segurança, esses fatores justificariam o ato horrendo do seu espancamento na porta de um supermercado. Isso não justifica. Obviamente não justifica. Como eu disse, foi uma reação absolutamente desproporcional de pessoas despreparadas e com um pendor criminoso. Eles cometeram um crime. E eu não tenho qualquer... acho que a gente pode afirmar tranquilamente pelas imagens que eles cometeram um homicídio qualificado. Eu não sou o juiz do caso, mas imagino que o juiz não vai ter grandes dificuldades em estabelecer o enquadramento no tipo penal do homicídio qualificado, pela circunstância ali exposta. Mas enfim, e o fato de o João, portanto, ter uma ficha corrida ou ter dado um soco no segurança, obviamente não justifica o fato. O fato foi um crime horrendo que precisa ser punido exemplarmente. Isso não pode ser ignorado. Uma outra questão que também me chamou a atenção é o relato da discussão ali dentro. Também eu vi recentemente uma notícia dizendo que em um dos vídeos aparece um funcionário falando, literalmente, eu vou ler aqui para vocês: sem cena, tá? A gente te avisou da outra vez.
E por que essa informação é relevante? Por que essa informação eu estou trazendo aqui? Porque, pense na situação. Novamente, eu não estou justificando o ato bárbaro acontecido. Eu acho que é importante que eu reitere isso, porque na internet as pessoas... O tribunal da internet é inclemente, é autoritário, não gosta de debate, não gosta de divergência. E eu sei que a visão que eu estou trazendo aqui vai suscitar muita divergência. Estou disposto para isso, enfim. Eu não estou preocupado em ser cancelado. Já tentaram me cancelar várias oportunidades aí na Assembleia Legislativa. Eu sofro tentativas de cancelamento quase semanalmente, mas eu defendo a liberdade de expressão, tenho convicção dos meus valores, tenho convicção da importância de a gente confrontar as turbas raivosas, não só pela necessidade de a gente ter um debate público qualificado, mas também pela necessidade de a gente resguardar a sanidade dos debates públicos e a sanidade da atuação das nossas instituições. Mas, se a gente for observar o contexto, fica mais fácil de entender, ainda que a gente tem que ter cuidado para não tomar conclusões precipitadas. Mas essa informação é relevante de que aparentemente havia um tumulto anterior, havia uma desavença anterior entre a vítima do crime e os funcionários da loja, os seguranças, etc. E essa informação é relevante porque ela é um ponto importante para a gente questionar a visão trazida já pela turba raivosa que saiu ontem incendiando supermercados, incendiando lojinhas, incendiando bancas de jornal, se aproveitando desse fato horrendo e lamentável. E o Tribunal da Internet já saiu na frente decretando na corrida para dizer que foi racismo, foi um crime racial, foi um crime de motivação racial. E acho que isso merece ser devidamente debatido, porque realmente, dadas as evidências que a gente tem, inclusive a própria delegada do caso afirmou que não encontrou nenhum indício ou evidência em um primeiro momento de que tenha havido motivação racial no crime. É difícil dizer se esse crime bárbaro foi motivado por ódio racial. Se fosse um homem branco, bem vestido, de terno, que já tivesse tido algum problema com o estabelecimento, no caso o Carrefour, que precisa ser sim citado e precisa ser punido civilmente, precisa ser punido pelo mercado. As pessoas precisam punir instituições que fazem pouco caso das suas obrigações e responsabilidades para com a segurança dos seus frequentadores. Se um homem branco de terno tivesse tido esse histórico, importunasse a caixa ou fiscal do supermercado e, ao ser conduzido para fora do estabelecimento, desse um soco no segurança, esse homem branco de terno teria sido espancado até a morte? Provavelmente não, eu me arrisco a dizer que provavelmente não. Por outro lado, se fosse um homem branco de boné, jaqueta esportiva, chinelo de dedo, se tivesse feito isso, ou seja, um homem mal vestido se tivesse feito isso, teria tido o mesmo fim? Eu me arrisco a dizer que possivelmente sim. O que eu não tô, pelo amor de Deus, eu não estou justificando. Acho que é importante reforçar isso, talvez eu esteja até deixando esse vídeo até meio repetitivo, pelo fato de eu estar dizendo que nada, a vestimenta, a cor da pele, a agressão inicial, ter importunado, mesmo que ele tivesse roubado alguma coisa lá dentro, não justifica espancamento até a morte. Tá? No Brasil não existe execução sumária e nem pena de morte. Tá? O que os caras fizeram foi crime e merece ser punido proporcionalmente. A gente entra numa outra questão, né? Esse pessoal da esquerda que está aí fazendo tumultos aí na fora e se dizendo antirracista, esses aí são os primeiros a serem contra o aumento das penas para crimes bárbaros que acontecem no dia a dia, são os primeiros a combaterem reformas do sistema penal que garantam certeza da punição, que são temas que precisam ser abordados adequadamente. E por que eu digo que
possivelmente, mesmo se fosse um homem branco, mas também em condições, na circunstância similar, possivelmente teria tido o mesmo fim, porque o que a gente viu ali foi um caso claro de despreparo dos envolvidos, porque a gente vive em um país violento, lamentavelmente. Se alguns de vocês estão acordando para isso somente agora, lamento informar, vivemos em um país onde impera uma cultura de violência, uma cultura de impunidade. É um país onde menos de 5% dos homicídios são resolvidos, são solucionados. Um país onde impera também o desprezo pela vida alheia. São pontos relevantes que criam esse caldo de cultura e tornam mais costumeiras situações como essas. Acontecem, lamentavelmente, exemplos como esse diuturnamente no Brasil. Essa semana morreu aqui no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade pequena, a cidade de Nova Prata, um homem que foi linchado porque estaria importunando mulheres na rua da cidade. Foi linchado. Não estou defendendo também o que ele fez, enfim, eu não sei minúcias da circunstância, mas o homem foi linchado. Foi morto por conta disso. A gente precisa decidir se a gente defende o processo legal ou não. Se a gente defende que a pessoa seja julgada e condenada por um devido processo legal, ou se a gente defende que a internet que cabe julgar e averiguar as evidências, as provas, etc., e estabelecer uma sentença. Eu acredito que não. Eu acredito que assim a gente está arrumando para uma situação em que a gente vai estar daqui a pouco guilhotinando pessoas a partir do furor e da raiva de turbas irracionais. Então, acho que é importante a gente entender o país onde a gente vive. Há no Brasil também um problema crônico de qualificação de mão de obra. E onde, lamentavelmente, empresas multinacionais como o Carrefour, que obtêm lucros imensos, não sou contra lucro, obviamente, mas é absurdo que uma empresa desse porte leve tão pouco a sério algo tão importante quanto ter nos seus quadros alguém responsável por uma área tão importante como a segurança, tão pouco qualificado, né? Claramente as empresas buscam cortar custos em áreas fundamentais e que acabam tendo consequências desastrosas, como uma função tão importante como segurança. Mas o ponto é que, até o presente momento, pode vir a surgir novas informações sobre o caso, né? Não, se houver, eu não vou ter nenhum problema em fazer um novo vídeo explicando e retificando esse ponto, mas até o presente momento, até esse momento em que eu gravo esse vídeo, são 7h42 de sábado, 21 de novembro, não há qualquer indício de que houve uma motivação racial, aliás, ou irracional também não houve qualquer motivação racial nem irracional para esse crime bárbaro. Só que já tem muita gente aí apressada, gritando, dizendo que, indubitavelmente, sem sombra de dúvidas, foi um caso de racismo. Daí tu vai lá e fala, mas não há nenhuma comprovação ou relato de que houve alguma injúria racial, né? De que mataram um homem negro por ele ser negro. E aí vão dizer, mas é que... Aí que tá, isso aí é o racismo estrutural. Ele tá aí e a gente nem vê. Então qualquer ato de violência contra uma pessoa negra é um ato de racismo? Será? Enfim, a gente entra numa loucura irracional que torna o debate desqualificado e nos afasta de encontrar saídas e soluções para os problemas. Vocês querem ver um problema? Fala-se por aí e joga-se por aí muito uma estatística que denota que a maioria das vítimas de homicídio, de assassinato no Brasil, são negros. É um fato. Isso é um fato. E o que a gente faz com essa informação? Seria o Brasil um país de supremacistas brancos? Onde as pessoas veem negros nas ruas e saem matando-os por serem negros? É óbvio que não.
É óbvio que não. Eu acho que algumas pessoas devem estar achando que sim, nesse momento, dado o nível de confusão e de loucura do debate, mas é preciso estabelecer, é óbvio que não. O Brasil não é um país de supremacistas brancos. O Brasil, felizmente, é um país miscigenado, é um país que tem uma cultura, tem diversos problemas, mas definitivamente não é um país racista, não é um país, é um país que desde 1888 não tem barreiras institucionais que diferenciem as pessoas pela cor da pele, diferentemente de outros países, como mesmo alguns países africanos, a África do Sul, ou mesmo países onde a população era negra, mas havia separações institucionais entre alguns grupos étnicos, mesmo que os dois fossem negros, ou mais, e também houve o apartheid na África do Sul, que foi algo abjeto, horrendo e desumano. No Brasil a gente não tem nada parecido com isso, nada nem próximo disso, desde a abolição da escravidão, em 1888, ou seja, lá se vão 132 anos. Mas vamos pegar essa informação aí, de que a maioria dos negros no Brasil são assassinados. Esses negros, a maioria dos homicídios no Brasil, as vítimas são homens negros. Mas eles são mortos por quem? Eles são mortos por supremacistas brancos? Ou eles são mortos por pessoas que, via de regra, convivem em suas mesmas condições socioeconômicas e que, não raro, compartilham da sua condição étnica até. Como um dado curioso e interessante que tem nos Estados Unidos, no Brasil, infelizmente, a gente tem é um fato lamentável que a gente tenha no Brasil dados tão limitados sobre a criminalidade, porque isso limita a nossa capacidade de construir políticas públicas que mais efetivamente lidem com o fenômeno do crime, né? Mas nos Estados Unidos, vocês podem procurar aí um site do governo federal americano, procurem por Crime in the United States. Um dado de 2017 estabelece lá que dos homicídios de negros nos Estados Unidos em 2017, com autoria conhecida, obviamente, 88,5% foram cometidos por outros negros. Quer dizer que esses outros negros eram racistas? Óbvio que não. É óbvio que não. Qualquer pessoa que acompanhe o debate sobre políticas públicas que lidam com o sistema penal, com o sistema criminal, sabe que a maioria ou boa parte desses homicídios acontecem por questões ligadas ao crime organizado, por questões ligadas a guerras às drogas. Há um percentual significativo de casos, como por exemplo crimes passionais ou outros homicídios, mas que não compõem a maioria. A maioria são casos ligados a homicídios que ocorrem em regiões periféricas, envolvendo pessoas que são mortas por vários outros motivos, e não por questões raciais. A maioria desses casos são de negros mortos por outros negros, que é algo que precisa ser abordado por meio de políticas públicas de combate à criminalidade, de rediscussão da guerra às drogas, que causam prejuízo desproporcional às comunidades negras, que estão sobre-representadas entre as comunidades mais pobres e que precisa ser discutido. É um tema que eu venho buscando trazer, é um tema que é muito mal aceito pela direita brasileira, que busca querer ignorar o problema das drogas, ignorar o problema do predomínio do crime organizado no Brasil, mas que precisa ser discutido. Mas o fato é que nem todo crime, aliás, eu me arrisco a dizer que a maioria dos crimes que vitimam negros não tem qualquer motivação racial. E esse caso especificamente, não existe nenhum indício, nenhuma evidência concreta de que houve uma motivação racial. E se a gente entra nessa narrativa do racismo estrutural, que paira por aí, que a gente não vê, que a gente não enxerga, a gente entra por uma espiral muito complicada, né? E que acaba servindo para explicar tudo, né? Não, isso aí é o racismo estrutural, isso aí é o machismo estrutural, é a homofobia estrutural. Eu acho que a gente dispõe de argumentos e da capacidade cognitiva para ter um debate mais qualificado que isso, do que ficar recorrendo a essas estratégias preguiçosas para explicar fenômenos sociais complexos. E essa narrativa de que todo crime cometido contra um negro é um crime de racismo, ela serve a quem?
fazer essa pergunta para vocês. Ela serve, obviamente, a esses grupos que estão aí promovendo tumultos, que estão aí se utilizando dessa comoção absolutamente justificada por um crime bárbaro. Mas não é quebrando lojas, botando fogo em lata de lixo, botando fogo em banca de jornal, botando fogo no próprio Carrefour, porque isso aí também é um crime. Não existe. A gente vive sob um Estado de Direito, né? O que cometeram contra o João Alberto foi um crime bárbaro, um homicídio qualificado, que precisa ser punido exemplarmente. Mas não existe qualquer disposição no nosso Código Penal que estabeleça que o local onde é cometido o crime deve ser incendiado. A gente não pode ceder à barbárie. Não é com barbárie que a gente vai combater a barbárie. É importante que isso fique claro. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o protesto que acabou com atos de vandalismo variados, que causaram prejuízos públicos e privados, né? Destruíram placas, destruíram latas de lixo, destruíram bancas de jornal, lojinhas na galeria onde fica o Carrefour, foram convocados por lideranças políticas de esquerda. A candidata a prefeita do PCdoB estava convocando para esse ato. Por favor, né? O pessoal que estava lá na frente estava dizendo que semana que vem tem segundo turno, em que a gente vai votar. Eu vi vídeos disso. É um fato. Há uma motivação política. Tá? Os vereadores do PSOL e do PCdoB eleitos para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, recentemente, os vereadores negros estavam lá também tentando capitalizar politicamente sobre isso. Acho legítimo, mas é importante que a gente entenda também essa motivação política, né? Quem acredita nessa tese do racismo estrutural e do racismo institucional no Brasil, mesmo estando claro que não existe nenhuma barreira institucional, ou seja, posta objetiva e claramente pelas nossas instituições, que traga diferenciação entre brancos, pardos, indígenas, negros, isso porque somos um país de maioria parda e negra, então isso fica, essa tese do racismo institucional fica especialmente ridícula, né? O Mourão, por exemplo, que tem essa visão absolutamente anacrônica, o Mourão, vice-presidente da República, obviamente é pardo. Nós somos um país que muito antes dos Estados Unidos sequer cogitar a possibilidade de ter um presidente negro, a gente teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Machado de Assis, uma das maiores figuras da literatura universal brasileiro, possivelmente o maior escritor brasileiro de todos os tempos, era negro. André Rebouças, um dos engenheiros mais importantes da história do Brasil, e também uma figura central na abolição da escravatura no Brasil, era negro. Nós somos um país com uma história riquíssima da participação dos negros na construção desse país, e essa história precisa seguir adiante. Mas eu não creio que essa história vai aumentar por meio dessa radicalização do debate, dessa ideologização do debate, com essa interpretação marxista de que há estruturas que precisam ser derrubadas, né? Quem acredita na tese do racismo estrutural acredita que só resta acabar com as estruturas que são racistas e que impõem o racismo sobre a sociedade, né? Que na prática, para essa gente, significa acabar com aquilo que eles chamam de instituições burguesas, que eles deploram, né, a partir da sua interpretação marxista da história, como, por exemplo, a democracia representativa, a propriedade privada, a família, etc. E para acabar com o racismo, tem que acabar com tudo isso. Certamente, acabar com isso não vai acabar com o racismo. Possivelmente vai piorar, porque vai aumentar as tensões sociais, vai tornar a sociedade muito mais pobre, as pessoas vão ter que recorrer a alianças tribais com ainda mais frequência, e isso só vai piorar a vida das pessoas, especialmente das pessoas mais vulneráveis, especialmente das pessoas que mais precisam do aparato estatal, especialmente das pessoas que mais precisam do Estado de Direito, que são as pessoas mais pobres. As pessoas mais ricas dispõem de meios para garantir a sua própria liberdade, dispõem de meios para garantir a sua própria integridade da sua propriedade privada.
É importante que isso fique claro. Quem mais precisa do Estado no Brasil são as pessoas mais pobres. Certamente acabar com essas instituições burguesas deploradas por essa turma marxista que adota o pressuposto do racismo estrutural, não vai acabar com o racismo. Inclusive, acho que a gente pode afirmar que, na prática, é praticamente impossível acabar com o racismo, porque o racismo é uma ideia idiota, arcaica, absurda, sem lógica científica, moral ou filosófica, e, lamentavelmente, sempre vai haver pessoas idiotas. Tem gente que acredita na Terra plana. Sempre vai haver gente acreditando em ideias idiotas. Mas a melhor maneira de se acabar com uma ideia idiota é trazendo ela à luz, destrinchando ela, expondo ela e mostrando os seus equívocos. O racismo é um crime, o racismo é equivocado e o racismo precisa ser vencido no dia a dia. E é por meio de argumentos que a gente vai vencer o racismo. É por meio da força da lei. Não é por meio da destruição e não é por meio também de ações politicamente motivadas por grupos que só querem ver o caos se instaurando e só querem cooptar grupos vulneráveis em prol da sua agenda, que a gente viu ao longo da história, tá pouco se lixando para esses grupos vulneráveis, mas que tem sido muito hábil nos últimos tempos em adotar uma retórica de preocupação, né, que é a política identitária, com grupos que se consideram historicamente marginalizados. É por isso que a gente viu tanta gente falando nessas eleições: vote em mim porque eu sou mulher, vote em mim porque eu sou negro, vote em mim porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E acho que é legítimo que as pessoas votem pelo motivo que elas considerarem razoável. Mas é importante também que a gente não caia também num outro tipo de coletivismo, de estar colocando circunstâncias de nascimento sobre a capacidade e a aptidão das pessoas. Então, ficam essas reflexões, deixem seus comentários aí, se inscrevam no meu canal no YouTube, sigam meu Instagram também. Espero poder ter contribuído para esse debate. Não me considero o dono da razão. Eu trago aqui, como eu disse, algumas angústias, algumas reflexões que eu venho tendo desde o ocorrido e venho acompanhando com muita apreensão esse caso bárbaro e horrendo, e vou seguir trabalhando para que situações como essas nunca mais ocorram e que o Brasil possa ser um país mais livre, mais igual e mais justo para todos. Vamos em frente.